Hoje você vai conhecer uma gigante que está por trás de grande parte da alimentação mundial. Ela fornece insumos para marcas como McDonald's, Nestlé, Unilever, além de atender governos de dezenas de países, alimentar bilhões de pessoas todos os dias. E tudo isso de forma tão discreta que muita gente sequer nem conhece o nome. Essa é a Cargill, uma das maiores empresas de alimentos do planeta e, ao mesmo tempo, a maior empresa de capital fechado dos Estados Unidos, com faturamento anual superior a impressionantes 165 bilhões de dólares, presença em mais de 70 países e cerca de 155 mil funcionários diretos. E para entender a história da Cargill e entender para onde ela foi, a gente tem que voltar ao início, né? Tudo começou ali em 1865, uma cidade pequena chamada Conover, no Iowa, logo após o fim da Guerra Civil Americana. William Wallace Cargill, filho de um capitão escocês, comprou um silo modesto para armazenar e vender grãos. Ele enxergou ali uma oportunidade única, aproveitando aquela expansão agrícola rumo ao oeste americano, coisa que também aconteceu aqui no Brasil, com o rumo, todo mundo indo para o Mato Grosso, aqui essa parte, isso aconteceu há 100 anos antes, lá nos Estados Unidos. Logo depois de comprar o silo, seus irmãos, o Sam e o James, se juntaram ao negócio que passou a se chamar W.W. Cargill Brown. E desde o início, a estratégia da empresa era clara: comprar grãos dos agricultores a preço competitivo, armazenar com cuidado, transportar com eficiência e vender com margem de lucro. O milho, abundante e versátil, logo se tornou o principal produto de toda a empresa, utilizado para principalmente alimentação humana e também alimentação animal, e também mais tarde foi para a produção de etanol, né? Naquela época, a produção agrícola americana praticamente dobrou entre 1865 e 1880. Foi impulsionado principalmente pela chegada de milhões de imigrantes e também pela colonização das grandes planícies que haviam ali. Já em 1875, a Cargill controlava dezenas de silos e movimentava milhares de toneladas de grãos por ano. Consolidou ali como uma força emergente do agronegócio americano. Em 1870, a família transferiu a sede para Albert Lea, no Minnesota, apostando ali no crescimento das ferrovias como motor da economia. E essa mudança foi decisiva. As ferrovias reduziram drasticamente os custos de transporte e abriram novos mercados a milhares de quilômetros de distância. E a Cargill não apenas utilizou as ferrovias existentes, como também investiu em trechos próprios e fechou contratos exclusivos, garantindo mais controle logístico. Coisa parecida que o Grupo Maggi, por exemplo, né, o Grupo Bonfuturo ali fez no Mato Grosso. Para quem não sabe, quem não é do Mato Grosso, tem algumas estradas, inclusive, que é melhor a estrada do Grupo Bonfuturo do que a estrada do estado. Poucos anos depois, a empresa já possuía mais de 100 armazéns espalhados por 3 estados e ampliava seu portfólio para produtos como carvão, lenha, farinha, rações e também sementes. E nessa época, quem controlava a logística, controlava tudo ali nos Estados Unidos, porque a ferrovia foi uma das maiores tecnologias ali do século XIX. A malha ferroviária americana cresceu de 35 mil quilômetros em 1865 para mais de 300 mil quilômetros em 1910. Essa revolução logística que a Cargill soube aproveitar como ninguém. Só para vocês terem ideia, atualmente o Brasil tem 30 mil quilômetros de ferrovia, menos do que os Estados Unidos tinha há 150 anos atrás. Nós estamos exatamente 150 anos atrasados em comparação aos Estados Unidos no quesito de ferrovias. Foi também nesse período que ocorreu a união das famílias Cargill e Macmillan, né, através do casamento de Edna Cargill e John Macmillan em 1895. E essa aliança com o casamento que moldaria o futuro da empresa, né? Então esse clã, essa família Cargill Macmillan agora viria a se tornar uma das mais ricas famílias influentes dos Estados Unidos, com uma fortuna familiar estimada em hoje mais de 50 bilhões de dólares, superando até mesmo os famosos Rockefellers ali, que era uma família também muito rica à época. No início do século XX, a Cargill já figurava entre as maiores operadoras agrícolas do país. Com a eclosão, né, com o início ali da Primeira Guerra Mundial em 1914, a alta no preço de alimentos abriu novas oportunidades e a empresa expandiu ainda mais suas operações para a costa leste agora dos Estados Unidos, porque dali ela conseguia fazer o transporte para a Europa e também para a América do Sul. Então ela consolidou sua presença internacional a partir desse momento. Na década de 1920, após o fim da guerra, a companhia processava mais de 500 mil toneladas de grão todos os anos. E ela utilizava boa parte do lucro para investir em novas instalações portuárias, armazéns e operações também no exterior, né? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, a Cargill também teve um papel estratégico. Ela forneceu alimentos para as tropas aliadas e construiu 18 navios oceânicos e
4 rebocadores para a Marinha dos Estados Unidos, recebendo então reconhecimento oficial do governo. No pós-guerra, com a reconstrução da Europa e a explosão ali da demanda por alimentos, a empresa acelerou ainda mais sua diversificação. Ela começou a investir em biotecnologia para aumentar a produtividade agrícola, ingressou em mercado de borracha, de petróleo, de fertilizante e também até dos alimentos processados para ficar de ponta a ponta. Nos anos de 1950, foi pioneira na importação do suco de laranja concentrado do Brasil para os Estados Unidos. Um movimento que transformou o Brasil no maior exportador mundial de suco, que hoje ainda somos aí, e boa parte da nossa exportação ainda continua indo para os Estados Unidos. Já na década de 1960 e também em 1970, a companhia intensificou sua presença internacional, estabelecendo ali subsidiárias na Europa, na Ásia, na África e também aqui na América Latina. Ali que começou a vir, principalmente ali no Mato Grosso, a gente tem muita cargill. Além também de expandir para alimentos processados também e nutrição animal. O seu faturamento saltou de 3 bilhões de dólares de 1970 para 20 bilhões na virada dos anos 1980. Em 1965, a Cargill instalou sua primeira unidade aqui no Brasil, que foi uma usina de sementes híbridas de milho em Avaré, no interior de São Paulo. Pouco depois, ajudou a impulsionar a produção de soja no país, apoiando a mecanização das lavouras e investindo em infraestrutura logística com terminais portuários estratégicos para escoamento da safra. Hoje, a Cargill está presente em 17 estados brasileiros e no Distrito Federal, com 147 unidades industriais, armazéns, terminais portuários. Ela emprega mais de 10 mil pessoas dentro do Brasil e movimenta cerca de 50 milhões de toneladas de commodities agrícolas todos os anos. A Cargill gera mais de 16 bilhões de dólares em receitas locais aqui no Brasil, o que representa aproximadamente 10% do faturamento global da Cargill. Atualmente, a Cargill atua em praticamente todos os elos da cadeia alimentar, no grão, óleo, semente, fertilizante, ração, cacau, carne suína, peru, ovos, alimentos processados, sendo a fornecedora de marcas como McDonald's, Nestlé e Unilever. A Cargill, ela é um monstro de tamanho. A Cargill virou uma das maiores empresas do mundo e hoje vocês entenderam o tamanho dessa história. Não é uma empresa de hoje, não é uma empresa de pouco tempo. A Cargill tem uma história grande aqui que veio nos Estados Unidos e que desembarcou aqui no Brasil. Hoje conta com uma operação em mais de 70 países, movimenta mais de 275 milhões de toneladas de produtos agrícolas todos os anos, tendo um lucro líquido, ou seja, a última linha ali, superior a 6 bilhões de dólares em 2022. Por ser uma empresa de capital fechado, a Cargill tem a vantagem de não está submetida à pressão do mercado financeiro de Wall Street, podendo planejar investimentos de longo prazo com mais liberdade e também discrição, algo que a família Cargill considera um dos segredos do sucesso. Além disso, a Cargill, dona de uma das maiores frotas privadas de navios graneleiros ali do mundo, opera terminais portuários em 5 continentes e também mantém integração vertical ali para garantir essa eficiência da logística mesmo em tempos de crise, ou seja, ela domina toda a sua própria logística. Em 2004, ela fundou a Mosaic, uma das maiores produtoras de fertilizante do mundo, com faturamento anual próximo dos 12 bilhões de dólares, presença em mais de 40 países e o papel central no abastecimento global de nutrientes para a agricultura. Em 2011, a Cargill inaugurou centros de tecnologia no México e também no Brasil, desenvolvendo ali soluções agrícolas adaptadas para climas tropicais e também redução do desperdício alimentar que existe nas produções. A empresa também foi pioneira aí no desenvolvimento do adoçante natural Truvia, que é a base de stevia, e já registrou mais de 1.950 patentes globais. E essa atuação global da Cargill não é apenas geográfica, mas também cultural. A Cargill, ela adapta produtos, tecnologias e operações às realidades locais, respeitando tradição alimentar, desafio climático e específico de cada produção de cada região. Mas apesar do tamanho e sucesso, a Cargill também enfrenta grandes desafios. As mudanças climáticas impactam a produção agrícola global, enquanto regulamentações ambientais e também sociais exigem mais responsabilidade e mais transparência. E para lidar com tudo isso, a empresa assumiu compromissos públicos para eliminar desmatamento em suas cadeias de soja e também de cacau até 2030, além de investir cerca de 100 milhões de dólares por ano em projetos ambientais e também sociais. Outro desafio recente é atender consumidores cada vez mais exigentes ali, que querem alimentos saudáveis, rastreáveis e com menor impacto ambiental. Para isso, a Cargill tem apostado em proteínas alternativas, agricultura regenerativa e também soluções para reduzir a emissão de carbono na cadeia produtiva. Então a história da Cargill é uma lição poderosa de visão estratégica, de inovação constante, eficiência e também de discrição. E tudo isso transformou um negócio familiar que tinha um único silo em uma das maiores empresas do planeta. Então, se você chegou até o final do vídeo, primeiro, parabéns.
E também se inscreva aqui no canal, aqui você tem acesso a vários vídeos de vários temas, vários podcasts também sobre o agronegócio brasileiro. Se você busca hedge, se você busca crédito, se você busca comprar ou vender uma fazenda, alvpagro.com.br. Te espero lá. Deixa o curtir também, porque no curtir eu entendo que vocês gostaram do vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, eu vou trazer mais vídeos parecidos como esse. Então um abraço, até a próxima.